Olá, estamos começando mais um episódio aqui do nosso Caminhos de Odé, sabedoria ancestral para questões do cotidiano. Eu mais uma vez começo pedindo as bênçãos dos orixás, bênçãos aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais, agradecendo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez produzindo esse conteúdo para todos nós. E como já é de costume, eu vou começar apresentando a nossa convidada de hoje. E eu sempre falo que os nossos entrevistados, eles são especiais, porque eles são. Eles estão aqui para contar alguma coisa, para trazer conhecimento, para trazer suas histórias e suas experiências. E isso já faz deles todos muito especiais para mim e para todos nós aqui. Mas hoje eu diria que eu tenho uma entrevista que para mim é muito gratificante, muito desafiadora também, dada a magnitude de quem está aqui comigo hoje. Mas com certeza vai ser uma conversa muito bonita, muito rica, e eu já vou apresentar aqui, peço licença para dar uma lida na descrição de quem está aqui com a gente hoje, para a gente começar a nossa conversa. E eu falo da mãe Acácia Maria Santos. Ela é Iaquequerê do Axé-Ilê Obá Abaçá Odébamire Obafanidê. Ela foi iniciada na religião há 5 décadas, são 50 anos de história no candomblé. Certamente hoje uma das principais lideranças políticas e religiosas que a gente tem aqui no nosso candomblé. A prova maior disso foi a amplitude e a beleza que foi a festa dos 50 anos de santo da mãe Acácia. E eu, mais uma vez, mãe, lhe agradeço por ter aceitado esse convite, por estar aqui compartilhando com a gente, e peço suas bênçãos para a gente começar a nossa conversa. Bom dia, Caio. O prazer foi todo meu, né? Estou honrada em estar aqui com você. Minha mãe que lhe abençoe. Peço também a benção a todos os meus mais velhos, né? Os mais novos e os meus iguais. Sempre peço a benção, porque, na verdade, quando você pede uma benção, você não está pedindo a pessoa, e sim ao orixá. Então, a gente pede que o orixá nos abençoe e nos proteja, né? Às vezes as pessoas dizem, mas você é tão velha de santo e pede a benção. Peço a benção porque estou pedindo a benção ao orixá. Para o orixá a gente não tem idade. Para o orixá a gente é sempre um Iaú. Já começamos com força. Mãe, eu começo lhe perguntando, a senhora faz parte de uma tradição muito importante para o candomblé daqui de Sergipe, do Brasil, já que a sua casa, a nossa casa, já que o Bamire Obafanidê é também minha casa matriz, também tem ligações fortes com o candomblé do Rio de Janeiro. Então eu queria saber da senhora, começar perguntando o que representa o candomblé na sua vida. Então, o candomblé na minha vida é a minha vida, né? Eu sou quem eu sou. Hoje eu sou uma mulher de política também, mas tudo iniciado dentro do candomblé, né? A minha vivência inteira foi dentro de uma casa de candomblé. Eu nasci e me criei numa casa de candomblé, né? Até por ser filha carnal de um babalorixá e de uma ialorixá hoje também, né? Todos dois são zeladores de orixá. E eu nasci nesse meio, né? Meus avós eram negros, escravos, né? O pai do meu pai, ele foi um negro aforreado, né? Então, assim, tá no sangue. É a vida, né? É a minha vida. A senhora teve a possibilidade, teve a oportunidade de, por essa experiência, por essa ascendência que a senhora tem, ter vivido com grandes nomes, né, do candomblé, ter conhecido grandes figuras, pessoas que são importantes hoje pro axé, para a casa da senhora, onde a senhora é Iaquequerê, mãe pequena. Como é que foi o convívio com essas pessoas? Como é que foi o começo da sua caminhada no axé? Então, no início, né, eu comecei aprendendo mesmo, né? Eu me abaixei para aprender, para poder crescer e me levantar para ensinar. Eu aprendi muita coisa com minha mãe Coenidê, que era a Ialaxé da casa, né? E que acompanhou toda a minha infância, né? Então, aprendi muito com minha mãe Coenidê, aprendi muito com Iapondá, aprendi muito com minha mãe Camuri. Embora a mãe Camura não fosse do nosso axé, fosse do João da Gomeia, né, Axé Gomeia, mas ela era amiga nossa. Então aprendi muito com ela, aprendi muito com o Valdemiro, né, Valdemiro Baiano, conhecido como Barulepê também, que era amigo do meu pai. Aprendi muito com uma meninazinha do Oxum, que está lá no Rio, né, que era também amiga particular do meu pai. Ele chamava ela de Naná na época, de tão amigos que eram.
E eu aprendi com esse pessoal todo, né? Tive várias vivências. Uma delas me deixou uma marca, que foi quando o João da Gomeia faleceu. E a herdeira da Gomeia seria Céci Caxi. Mas, por orgulho, eu acho, a mãe não aceitou que ela tomasse conta. Então a Gomeia acabou. E esse exemplo eu trouxe para a minha vida. Quando meu pai faleceu, o herdeiro do Axé Balmirê é meu filho, né? Mas eu não cometi o mesmo erro que Céci. Eu permiti que meu filho assumisse a Casa de Candomblé, e a Casa de Candomblé está fluindo até hoje. Vão completar 18 anos que eu perdi meu pai, e o Obafanidê continua tocando o barco para frente, como lhe foi dado o direito e o legado. Como é que a senhora descreveria, como é que foi essa transição do Zé do Abacuçu para o pai Arvanley hoje? Aqui eu também peço a bênção. A transição, ela começou quando o meu pai Oxóssi apresentou a Arvanley a todo o terreiro, né, a todo o axé, com 1 ano e 11 meses de vida. Ele foi apresentado como herdeiro. Na época, ele recebeu o cargo de Oluô, que seria o pai depois do pai. Então, todo mundo sabia que Arvanley não iria rodar no santo com meu pai vivo. Xangô não viria em terra enquanto meu pai existisse, já que ele era o pai depois do pai, né? E aí Arvanley foi aprendendo junto com o papai foi ensinando tudo a ele. Chegou um determinado momento em que meu pai ficou doente e Arvanley começou a assumir a casa gradativamente, jogando búzios, fazendo ebó, dando buri, dando obrigação das pessoas, mesmo com meu pai presente, já assumindo. Sim. Quando meu pai faleceu, aí ele assumiu de vez. Eu costumo dizer o seguinte: todo mundo abre casa de candomblé com festa, com entrega de ADK, com alegria. Meu filho não. O meu filho ele abriu com dor, porque ele abriu sepultando o próprio avô, fazendo toda a cerimônia fúnebre, levando até a última morada, fazendo toda uma obrigação fúnebre que se faz dentro da religião de matriz africana. Então ele não começou com alegria. Ele começou tendo que fazer a despedida do próprio avô, que foi quem o criou também. E que é uma figura muito marcante, né? Sim, muito marcante. As pessoas às vezes me perguntam por que não fizeram um museu para José do Abacuçu. A gente não fez um museu porque a Casa de Candomblé nossa, ela é um museu vivo, né? Ali ele morou, ali ele viveu, ali ele construiu, ali tem o suor e as lágrimas que ele derramou, né? Então a vivência dele também foi aqui nesse terreiro, no Eduardo Gomes. Então, quando a gente entra naquela porta, a gente está vivendo num lugar aonde seu José também viveu, né? Então é vivo. É um museu vivo, né? É um museu vivo. É uma história também. Tem duas coisas que eu queria perguntar à senhora nesse momento, mas começando por uma. É uma história que é de muita vitória, de muitas conquistas, de muitos avanços, mas que também foi de muita luta, né? Eu estudando brevemente assim, sobre a história do axé, eu vi que a casa precisou se mudar de endereço várias vezes por questões de perseguições, né? Como é ter vivido isso? Sim. No início, né, eu ainda não era nascida. Primeiro, a casa do meu pai era na rua Campo... Como é o nome da rua, meu Deus? Poço Verde, sim, ali no Siqueira. Depois ele se mudou para a Avenida Rio de Janeiro. E da Avenida Rio de Janeiro, ele ampliou os espaços e foi para o Rio, né, onde ele fundou a casa no Rio de Janeiro, lá no Jardim Leal, na rua Helena número 12, que foi onde meu santo nasceu. E lá ele começou a trajetória dele dentro do Rio de Janeiro. O primeiro barco que ele raspou dentro do Rio de Janeiro foi um barco de 3, né, a Cileí, o Endá e a Pondá. Né, e a Pondá ainda está entre nós e os outros 2 já foram por 1. E lá começou, né? E ele fazia o quê? A famosa dobradinha. Fazia candomblé em Aracaju e fazia candomblé no Rio. Mas estabelecia a residência dentro do Rio de Janeiro. Depois de 30 anos ou mais, Tia Dofona, que era a irmã dele carnal e que era o primeiro barco dele, aqui de Aracaju, que tomava conta de meu pai Abacuçu, faleceu. Com o falecimento dela, meu pai Abacuçu ficou sozinho aqui em Aracaju. Então meu pai Oxóssi chegou e determinou que meu pai viesse morar em Aracaju. Sim. E nesse vir morar em Aracaju, a Avenida Rio de Janeiro já estava muito comercializada, e aí ele resolveu comprar o terreno no Eduardo Gomes, onde se localizou,
e retornou para Aracaju para conviver aqui e trazendo todos os orixás. Aí a gente passou cerca de uns 10 anos indo e vindo, fazendo Candomblé Rio, Aracaju, até que chegou um momento em que não deu mais para ficar nesse vai e vem. E aí meu pai vendeu o terreiro do Rio de Janeiro e a gente fixou residência aqui no Eduardo Gomes. É uma matriz em Aracaju, Sergipe, Rio de Janeiro, mas eu pergunto à senhora, na sua visão, na sua vivência, quais foram as diferenças ou as aprendizagens que a senhora teve dessa possibilidade de viver o candomblé aqui e o candomblé lá? É diferente. As pessoas mudam, né? Local para local, de estado para estado. E no Rio o candomblé é bem diferente do que é o candomblé daqui, né? Não que as pessoas não tenham o mesmo respeito ao candomblé, mas lá no Rio é uma coisa mais comercializada, né? Tudo é muito mais rico, tudo mais caro, tudo mais... A evolução é bem diferente daqui, de Sergipe, né? Mas o candomblé de Sergipe é um candomblé muito sério, ainda muito voltado para a antiguidade, muito voltado para a ancestralidade, uma coisa mais pé no chão, o candomblé daqui. E a senhora traz isso para a sua vivência e passa também para quem vai chegando no axé, né? Eu procuro passar para as meninas que chegam no axé não só a parte religiosa, mas como a parte social também, né? Sim. Porque tem gente que chega no terreiro sem expectativa nenhuma de vida, sem saber nada, sem procurar crescer, né? E aí a gente começa a fazer um trabalho social, levando essa pessoa a entender que ela não pode viver só por exclusivamente na dependência de alguém, ela precisa se fortalecer, ela precisa ser uma mulher que corra atrás, que lute, que batalhe. E aí muitas chegam sem saber nem sequer fritar um ovo, né? Sim. E eu tenho uma filha pequena minha, que ela mora em Santos, e hoje ela é maître. E ela aprendeu a cozinhar dentro da cozinha de candomblé. E isso muito me orgulha, né? Porque ela começou comigo dentro da cozinha e depois ela evoluiu, cresceu. E hoje ela dá palestras, né? Dentro do Brasil e fora do Brasil também, relacionado a alimentos. E eu acho isso fantástico para mim, que comecei com ela ali na cozinha, ensinando ela a fritar um ovo. Para quem não conhece a Mãe Acácia, o que é difícil, mas para quem não conhece, ela tem aí ao longo desses anos na religião, ela se firmou como eu falei na apresentação, uma das lideranças que a gente tem hoje aqui no Candomblé de Sergipe, inclusive em trabalhos sociais, né? Então, o quanto da filha de santo, da Iaquequerê, tem nesse trabalho social, mas também o quanto da mulher, a Cássia Maria, tem nisso? Então, eu vim para a vida social, para a vida política, através do convite de um irmão do santo, né? Ele também é Ogã, Pedro Neto, é Ogã de Xangô. E a gente, no bate-papo, dentro do candomblé, ele me perguntou: por que a senhora não vem para a política? Eu falei: eu não sirvo para esse negócio, não. Esse serve é que a senhora já faz política aqui dentro, a senhora já convive com política. É só colocar lá fora o que a senhora usa aqui dentro. Eu digo: tá certo. E aí eu ingressei na política, consegui, né, trabalhar dentro da Secretaria da Cultura de São Cristóvão, né? Me foi aberto esse espaço e eu agradeço muito, né, ao prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, que foi ele que me abriu as portas. Sim. Jamais vou poder negar isso. E aí eu fui evoluindo, fui crescendo e fui vendo as dificuldades das outras mulheres, o sofrimento das mulheres e como é que a gente poderia ajudá-las, de que forma, né? De que forma a gente pode alcançar algumas mulheres, né, que não têm noção de nada, que estão, algumas, infelizmente, ainda são analfabetas, né? Como fazer isso? Então a gente começou a levar cursinhos para elas, palestras, conversas, né? E para junto delas mesmo, né? Elas sentirem a segurança de que tem alguém ali com elas para lutar por elas. E Sim. Por aí foi. Até que eu cheguei à ideia de criar o Mãe das Águas, que é, na verdade, um projeto que cuida do meio ambiente, né? Onde a gente sabe que os negros, eles não deixaram aqui no Brasil nada que pudesse degradar a natureza. Muito pelo contrário, eles cuidavam da natureza, porque o orixá é natureza, o orixá é vivo, né? Mas com o decorrer dos anos, com as coisas que melhoraram financeiramente, o pessoal começou a conhecer a Aguidá, né? Partinhas, copos, garrafas, e começaram a deixar
nesses ambientes naturais, né? Como oferenda para os orixás. Só que, na grande verdade, os orixás eles não utilizam esses materiais. Eles utilizam a matéria orgânica. Eles absorvem só o cheiro, né? E o restante vira adubo para a natureza, vira comida para os peixes. Então, eu comecei, como formiguinha, a fazer um trabalho de limpeza e de conscientização ambiental dentro da religião de matriz africana, para que as pessoas não deixem aguidar, garrafa, vidro nos ambientes, porque não degradam, né? Não são animais biodegradáveis. Só vai poluir, sujar a natureza, né? E aí a gente fica sendo marcado como uma religião que não gosta da natureza, que não cuida da natureza, porque a gente suja a natureza. E se a gente é de religião de matriz africana e cuida da natureza, a gente tem como obrigação de preservar a natureza, não botando objetos não perecíveis na natureza. A nossa fé está no meio ambiente, né? A nossa fé está no meio ambiente. Porque se Ogum cuida das estradas, se Oxóssi cuida das matas, se Ossanha cuida das folhas, se Ansan é a dona dos ventos, né? Se Obaluaê é o dono da terra, né? Se Oxum é a dona dos rios e cachoeiras, se Iemanjá é a dona do mar. Então, quando você joga alguma coisa nesses ambientes, você está agredindo, de uma certa forma, o orixá que você cuida, que você zela e que você ama. O que é que a senhora pensa, assim, qual a opinião da senhora sobre esse, eu vou chamar de fenômeno aqui, que a gente vê na internet muito, por exemplo, de muita materialização do candomblé, da religião, do orixá, tem que ser tal material, tem que ser a conta mais bonita, tem que ser o maior alguidar. Como é que a senhora pensa isso? Veja, isso é uma comercialização, como você diz, né? É um comércio, né? E a gente usa muito o comércio, né? Porque se você vê, a agricultura está ligada à religião, não só por conta dos orixás, mas pelo que a gente consome também, né? A gente precisa dos grãos, a gente precisa das folhas, a gente precisa de tudo que tem dentro da agricultura, né? Mas a gente também precisa da parte pessoal nossa, que é a beleza. A gente precisa disso, né? Então, se o orixá ele te dá muito, você quer ofertar muito para ele também, né? Mas esquecendo que o orixá ele é humilde. Você pode encher o orixá de ouro e de prata, mas quando ele vem de pé no chão. Ele não calça sapatos, ele não calça sandálias riquíssimas. O pezinho dele está lá no chão, mostrando para você que mesmo com toda a beleza, mesmo com tudo de rico que você pode colocar nele, a essência dele é a natureza, é o chão. Então ele está sempre de pé no chão, por mais rico que ele esteja vestido. O candomblé tem muito dessas lições que a gente vai levando, né? Tem uma que eu nunca esqueço, eu não vou lembrar onde foi que eu ouvi, quem me falou isso, ou se eu li em algum lugar, mas que diz assim, a prova das lições do candomblé é que no xirê o primeiro a entrar é o pai de santo ou a mãe de santo, mas em algum momento da roda, esse sacerdote vai estar atrás do abiã mais novo da casa. Exatamente. E isso é tão bonito, né? Porque é um círculo, né? A gente dança candomblé em círculo, o mundo gira. Então, você percebe que não tem ninguém maior do que ninguém, todos os seres humanos somos iguais, independente do posto que você ocupa, né? No nosso axé, a gente tem pessoas de vários graus, né? Sim. Temos do analfabeto ao médico, digamos assim. Sim. Mas dentro da casa de candomblé, todos são iguais, todos colocam o pé no chão, porque, como eu já disse, o orixá é pé no chão. Então não existe isso, né? De você ser maior porque você tem maior poder aquisitivo, né? Não tem. Para o orixá todos nós somos iguais, assim como para Deus também. E se aprende pelo exemplo, né? A gente tem, por exemplo, um iaquequerê, como é o caso da senhora, e que obviamente isso é uma missão, isso tem uma finalidade que lhe destaca, um pensamento meu. Mas a gente chega na função, tá lá, o pai de santo, tá aí a querer todo mundo na cozinha, colhendo uma erva, né? Sim. Que inclusive eu já soube que a senhora tem um conhecimento absurdo sobre ervas, quero falar sobre isso também. Então a gente aprende muito pelo exemplo, né? Porque assim, para eu poder ensinar, eu tive que aprender, né? E para eu aprender, eu tive que ter uma professora que me ensinasse. No caso, foi minha mãe Quenidê, que me ensinou a parte orixá toda que eu sei até hoje, né? E para me passar para as meninas,
eu tenho que estar perto delas. Porque eu só sei que está certo porque eu sei fazer. Porque se eu não soubesse fazer, como é que eu iria dizer que está certo? Como é que eu vou dizer que esse copo está correto se eu não sei fazer? Ele está ótimo. Eu não sei mexer, não sei fazer. Mas uma comida de orixá, se eu ver que não está legal, eu sei como fazer, então eu vou até lá ensinar. Eu só não gosto, isso é meu, até porque foi assim que eu aprendi, de escrever, né? Escrever nada para ninguém aprender escrito ou gravar, eu não gosto. Eu gosto de ensinar como eu aprendi, na vivência, na convivência. Né? Também não sou de chamar ninguém para ensinar, porque as escolas não te chamam para você ir até a escola. O professor ele não vai até você para você, venha meu filho aprender. Não, você que vai até o professor para poder aprender. Então eu trago minha vida mais ou menos nessa base. Se você quer aprender, então você vai chegar perto de mim, vai ficar olhando o que eu estou fazendo, me perguntar, e a gente vai trocando ideia e eu vou lhe passando aquilo que eu sei, verbalmente, como os negros ensinaram. É uma comunidade, mas o caminho é individual, né? O caminho Cada um individual. faz assim. Se você chega ali na casa do candomblé e você não quer aprender a fazer nada, você não vai se aproximar de ninguém para fazer nada. Vai chegar um momento em que você vai precisar e cadê que você não sabe fazer nada? Mas você não sabe porque você não quis aprender ou por falta de oportunidade? Não, porque você não quis aprender. Porque tem pessoas ali dentro aptas a ensinar. Basta você ter também a boa vontade de querer aprender. É um movimento pessoal, né? Ainda falando um pouquinho, mãe, sobre seu trabalho mais político, mais social, a aproximação com o candomblé vai mostrando pra gente que ele é uma religião, então tem o sagrado, tem o orixá, tem a fé, mas também ele tá na vida de todo mundo, né? O candomblé é uma comunidade, um terreiro, ele termina agindo na área de saúde, Sim. na área de educação, como a senhora bem falou aqui agora. O que é que a senhora pensa sobre isso? É importante que a gente esteja sempre em movimento, né? A vida é movimento. A gente parou, não tem vida. Então, assim, a gente lida com saúde, né, dentro da religião e fora dela também. Né? Hoje tem os fisioterapeutas, né, que trabalham com ervas, mas isso é uma coisa ancestral. A gente sempre lidou com ervas e raízes dentro da religião. Sempre teve aquele chazinho, né? Aquela solução que foi feita com ervas, que você usa para uma dor, para uma infecção. Então eu aprendi a mexer com as ervas através da religião, né? A gente sabe que a aroeira, por exemplo, né, ele é um antibiótico natural, que pode ser usado para qualquer tipo de infecção. Mas da aroeira também é extraída a pimenta rosa, né, que serve para culinária. Então a gente vai aprendendo a lidar com as ervas e com os cuidados que a gente pode ter através das ervas, né? Antigamente, né, os ancestrais usavam muito o entrecasco de cajueiro para ferimento uterino, né? Ah, a mulher está com problema no útero, faz um banho de assento com entrecasco de cajueiro, toma um chá, e aí a gente vai juntando essas coisas e vendo que, na verdade, quando você pega um remédio manipulado, tá lá todas as ervas que você usa, né, sendo industrializadas para o consumo humano, né? Então a gente já lida com isso desde os ancestrais, desde os nossos ancestrais. Porque os negros eles não tinham médico, eles não tinham condições de ir até o médico. Cada um cuidava dos outros através das ervas, né? E é por esse lado aí que eu engrenei com as ervas e raízes, né? Inclusive, para saber um pouquinho mais, eu fiz um curso com a MOPES, né? Na época, uma das minhas professoras foi Simone Leite, né? Que me graduou com ervas e raízes. Foi um curso que eu aproveitei bastante, porque acabei indo para a Ilha Chocó para conhecer os índios, para ver como é que era a vivência deles e tal. Então é uma coisa bem legal. Como eu digo, como eu sou filha de Euai é a transformação e é um movimento, eu estou sempre me mexendo, eu estou sempre movimentando, eu estou sempre entrando nos lugares e procurando descobrir. E tirando proveito para a minha vida pessoal, para a vida orixá e para poder passar para as pessoas o que é de melhor, o que a gente pode fazer pelo próximo. E cuidar, né? O candomblé tem muito de cuidado, Tem né? muito de cuidados. Quando muito, você muito acolhe. mesmo. É uma religião, eu sou suspeito para falar, lógico, mas é uma religião muito bonita, né? Eu não posso nem falar nada, porque eu nasci e me criei dentro dela, né?
Já vivo nela 50 anos de orixá, 61 de vida. Até o dia que Deus quiser e o Olorum permitir que eu esteja na terra, eu tô aí lidando com o candomblé. Axé. Com as pessoas. Mãe, quando uma coisa que eu gosto sempre de tratar aqui, porque eu acho que é um assunto que ele é denso, ele é complicado, mas eu acho que é o momento da gente falar sobre isso. Durante muito tempo, o candomblé, o terreiro, a Umbanda também, né? A gente fala muito de candomblé, mas as matrizes africanas, de um modo geral, elas são alvo de julgamento. Sim. São alvo de violência também. Para a senhora, hoje em dia, como é que está essa situação? Melhorou, piorou? O que é que ainda falta para a sociedade, para os terreiros também em relação a esse tema? Eles se articularem ou não, enfim. Veja, no meu modo de ver, falta uma coisa chamada consciência, conscientização, né? Enquanto o pobre candomblecista ele não tiver consciência de assumir que ele é candomblecista, que ele se esconde, ele não vai ser nunca visto como deveria ser visto, né? Não é impor a presença, mas é se mostrar e dizer, eu sou candomblecista. É muito difícil, né? Por exemplo, te dar um exemplo básico, o que aconteceu hoje. Eu vinha pra cá, eu vim vestida normalmente. Eu não vim vestida de candomblecista. Para quê? Para que as pessoas não me olhassem diferente. Então a gente ainda tem esse mau costume, né, esse hábito de não se trajar como deveria se trajar dentro da religião, na rua, por conta do preconceito das pessoas. Que o preconceito é nada mais do que a pessoa não sabe, não tem ideia e julga o que não conhece, né? Por isso a gente ainda precisa muito, muito mesmo de aprender, né? O aprendizado é constante, né? Uma conta no pescoço, a pessoa já te olha meio que de lado. Então você pega a conta e coloca dentro da blusa, dá uma disfarçada, que é para as pessoas não verem que você é de matriz africana. Uma mulher de candomblé, ela não anda de torso na rua, né? Para que as pessoas não a olhem diferente, né? Já o evangélico, ele não tem isso. O evangélico, ele mostra que é evangélico nos trajes dele na rua. Ele já está mostrando, eu sou evangélico. E por que o candomblecista não faz o mesmo? Porque, infelizmente, a nossa educação, né, o que aprendemos com a ancestralidade foi não mostrar, deixar para usar os trajes da religião dentro da religião. Se a gente tivesse começado lá de trás a usar os trajes necessários que a gente costuma usar na religião, no mundo, aqui fora, seria bem normal. Não seria mais tão criticado quanto é ainda hoje. Até porque esses trajes, eles não são simplesmente um adereço, né? Uma cabeça coberta tem um fundamento, um fio de contas tem um fundamento, sim, né? A cabeça coberta, ela está te protegendo, ela protege o seu ori, né? Ela protege das energias negativas que estejam à sua volta. Porque tudo começa na cabeça, né? A sua cabeça é seu guia, a sua cabeça é seu mestre. Se você não tem a cabeça boa, nada em você vai ficar bom, né? O seu trabalho não vai andar, sua vida não vai andar, seu casamento não vai andar, nada vai andar porque a sua cabeça não está legal, né? Então você precisa cuidar do ori, né? E quando você coloca um turbante, você está protegendo o seu ori de qualquer influência negativa que venha do exterior. Então, pra gente sair à rua, não é autoafirmação, isso, é luta, mas também é seguir os nossos preceitos. Seguir nossos preceitos. Eu lembro que quando eu me recolhi, que eu fiz o que meu orixá, né, nasceu, eu precisei seguir aquele preceito e eu peguei um preceito um pouco longo de usar branco fechado, como a gente chama, e foi um desafio para eu ir pro trabalho. E no trabalho a gente termina sendo liberado para algumas coisas no nosso mundo de hoje, mas eu tentei seguir à risca isso, e eu ia, inclusive o sapato branco, porque eu dizia assim, é fundamento, eu tenho que seguir isso. Mas é difícil. É dificílimo, né? É difícil, é muito difícil, as pessoas criticam, que você imagine, a gente dentro da religião, a gente come sentado no chão, de mão, sim, né? Um prato de ágata, com a dinunga, né? Que é a canequinha de ágata ou de alumínio. Você não vai poder fazer isso dentro de um restaurante. Né? As pessoas vão te olhar imediatamente. E
meu Deus, o que está acontecendo com aquela pessoa ali, né? Sim. Então a gente não pode. Então isso é liberado para que você possa se alimentar na rua. Você não vai passar o dia inteiro na rua sem se alimentar. Então isso já é uma coisa que a gente não tem como mudar dentro da sociedade. Até porque as pessoas vão estranhar. Sim. A não ser que você seja japonês e vá para aquelas mesinhas pequenininhas e coma de palitinho. Fora disso, as pessoas vão estranhar. E muito, né? A gente tem também a roupa, né? Quando você vê alguém de saia muito longa, não sei o que, você diz logo é cigana. É. Né? A pessoa é cigana. Mas se você vê vestida de candomblé, você diz aquela pessoa é baiana. Por quê? Será que só na Bahia tem candomblé? Será que aquela roupa é só usada na Bahia? Não é, né? Porque se você for ver os filmes antigos de religião de matriz africana, todas as mulheres estão muito bem vestidas de saia rodada. E que é muito cuidado isso, né? A gente falava sobre isso antes de começar aqui a gravar, né? Como é uma religião bonita, né? Visualmente. Sim. É lindo. Muito bonita. Usa bordados que o pessoal normalmente não usa, né? Que é o rechilier, né? Tem várias pessoas que, no nosso axé, é permitido o rechilier a partir dos 7 anos. Né? Porque é um momento de divisão das águas, né? O momento em que você deixa de ser Iaô e passa a ser um ebome, ou um zelador, ou uma Iá, como foi o meu caso, né? Que eu recebi o cargo, eu tinha 18 anos de idade, quando eu assumi o cargo de Akequiri da casa. E aí a gente começa a mudar as roupas e mostrar a diferença na roupa de um abiã para um Iaô e um ebome, né? Então, hoje, você, na sociedade do candomblé, você não sabe muito bem quem é quem por conta dos trajes. Antigamente, os trajes diziam quem era você dentro da religião. Hoje, fica muito confuso, principalmente em relação ao masculino, aos homens. Porque os ogãs estão botando roupas de ebome e aí a gente fica complicada, não sabe quem é ogã, quem é babalorixá, quem é cargo, por conta da vestimenta. E pode parecer, é uma vaidade, não, é um fundamento. Né? É um fundamento. A maioria dos ogãs, eles são confirmados de terno e gravata, né? Eles não são confirmados de calçolão, né? Mas o Iaô, ele sai de calçolão, né? E com aquela blusinha simples e tal. Já o ebome, ele já coloca uma batinha, né? Com mais enfeite, com mais rechilier e tal. E o pai de santo, ele se traja bem mais elegante, quando ele coloca uma cafta, por exemplo, né? Mas a cafta é difícil de usar. Sim, a cafta é difícil, nem todos os babalorixás têm uma cafta, porque na verdade a cafta ela é vendida mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Mas tem outras roupas que podem mostrar que você é ou não um babalorixá também. É conquistado, né? É conquistado. Um fundamento que você ganha. A senhora falou aqui agora que foi apontada a suspensão do cargo do axé aos 18 anos, né? Sim. Qual é a diferença de ser a Iaquequerê da casa aos 18 anos e hoje com 50 anos de iniciada? Veja, só a idade mesmo. Porque eu não tinha surpresa, 18 anos, meu Deus do céu, já sou ebome, sou mãe pequena da casa. Mas eu nunca tirei o pé do chão. Né? Nunca me subiu a cabeça a ideia de Iaquequerê. Eu sempre consegui ser normal, a pessoa que sou. Eu nunca fui além do que foi me dado, na verdade, né? Tanto é que quando meu pai me entregou o cargo, ele disse para mim: você vai jogar búzios, mas com os meus búzios. Você vai cortar para algum orixá com a minha faca, com o meu obé, caso precise. Então, eu não jogo búzios para ninguém, porque eu não tenho jogo de búzio, eu tenho mão de búzios. Eu só jogo com autorização do meu zelador, entendeu? Sim. Eu não corto para orixá nenhum sem que o babalorixá me autorize. Então, eu não dou obrigação de ninguém, né? Eu nunca recolhi Iaô para dizer que esse Iaô é meu filho, porque eu aprendi e levo na minha vida que um barco, um navio, ele só tem um comandante.
Ele não tem dois comandantes, ele tem um. Os outros são os auxiliares dele que o ajudam, que é o meu caso, né? O barco, quando eu peguei o barco, meu pai era o comandante desse barco. E eu estava ali pronta para ajudá-lo, né? Sim. A conduzir o barco. Hoje é meu filho que é o comandante desse barco. E eu continuo ali do lado dele para ajudar, mas jamais para passar à frente do meu comandante, do meu zelador, que é a Vanley. Mas agora eu vou tomar a liberdade aqui de fazer um comentário, porque é muito comum também assim, a gente ver uma pessoa falar e trazer um discurso como esse muito bonito. Isso ser só um discurso, mas por experiência. Como eu já falei aqui em alguns outros momentos, eu hoje sou um Yaô do Ilha Faumi, que tem o Ode Bamire Obafanide como casa matriz. Então a gente sempre está lá em algumas funções, nas festas. E é fato isso, assim, eu acho muito bonito. Eu sou uma pessoa que eu me emociono fácil. E eu acho muito tocante quando a gente chega lá e tá a mãe a Cássia na cozinha. E aí a gente chega, um Yaô, que eu imagino que dentre de tantos Yaôs que passam por ali, às vezes até seja difícil identificar quem é quem, mas ela para e ela lhe atende, ela lhe dá a bênção, e ela lhe abraça, e ela pergunta como tá. Então é um depoimento muito verdadeiro. E de um modo geral, não só no candomblé, como eu disse, é um comentário. Eu sinto isso muito falta na sociedade, dessas pessoas que têm essa percepção de saber que são parte de um processo que é uma referência, Sim. que tem com que contribuir, mas que entende que é parte de um todo. Eu acho isso muito bonito. Veja, eu fiz um trabalho dentro do município de São Cristóvão, que foi o cadastramento de terreiros. Sim. E quando eu comecei esse trabalho pela prefeitura, um zelador me perguntou: esse trabalho é para beneficiar o seu axé? Eu falei, cara, não. Porque se fosse para beneficiar só o meu axé, eu não estava indo de porta em porta, de casa em casa, para poder cadastrar os terreiros. Sim. Então não foi uma coisa que eu pensei só no meu axé, eu pensei num todo. Uhum. A ideia não é você beneficiar um, e sim todos, né? E aí a gente prosseguiu com o trabalho dentro da prefeitura, até que chegou, né, a finalização dele, que foi uma unidade tributária dos terreiros. Sim. Né? E aí eu perguntei para o pai de santo: você viu? O meu trabalho não foi para beneficiar um, foi para beneficiar 74 terreiros. Né? Então, eu fui atrás de vocês justamente para isso, para não beneficiar um. Porque beneficiar um é fácil. Agora, você pedir por 74 casas é outra história. Muitas que às vezes nem estão interessadas em se mobilizar. Então, outros não abrem a porta para você de jeito nenhum. Outros acham que você está brincando com eles, né? Até porque nós de candomblé sabemos, né? E estamos cansados também de políticos que só não procuram na época da política. Acontece, né? Só nessa época que a gente existe para o político, né? Que ele vai lá no terreiro, que ele te conhece, depois ele não sabe nem quem você é, né? Falando de política, seria Sim. muito interessante que as pessoas de terreiro fizessem como os evangélicos, votassem em povos de terreiro. Porque você conhece a pessoa de perto, você vê a pessoa, você sabe quem é e você pode cobrar depois. E quando você vota naquele fulaninho que você só viu na época da campanha, você não vai ter como cobrar depois. Uhum. E se você vende o seu voto, depois você também não tem como cobrar, porque o seu voto já foi pago. Com um bujão de gás, com uma conta de luz que você pagou. Então, a pessoa tem que votar consciente e sabendo que naqueles 4 anos você tem a quem cobrar, porque você colocou aquela pessoa lá em cima. Né? Mas, infelizmente, as pessoas de terreiro não pensam dessa forma. Não acham que a pessoa que eles vão eleger vai lutar pelos direitos. A pessoa de terreiro acha que aquela pessoa vai ganhar e não vai lembrar de você. Né? Então, é uma coisa que a pessoa tem que pensar bastante. Né? A época está chegando aí, vários candidatos na rua, beleza, mas alguns são verdadeiros e outros não. E dá para você saber, no conversar, no dialogar, você percebe quem é quem.
né? No frigir dos ovos aí. E falta também, né, uma... Eu vou chamar de vontade aqui, mas não sei se vontade era a palavra certa. Mas uma vontade dos povos de terreiro em buscar isso, né? A gente vê sempre uma pessoa lutando e como a senhora que se levanta com essa voz, eu quero, vamos em frente, vamos nos mobilizar, mas terminam sendo vozes isoladas, né? Sim, sim. Às vezes terminam sendo vozes bem isoladas e bem criticadas, né? É muito difícil. Não é fácil para a mulher negra, né, de candomblé entrar nesse quadro político. É complicado. As pessoas te olham de lado, realmente, né? Diz, o que vem fazer uma macumbeira aqui dentro? É a primeira coisa que a gente ouve. Mas a gente precisa acreditar. Primeiro acreditar em si própria e acreditar nas pessoas que estão à sua volta e respirar fundo e seguir em frente. Baixar a cabeça jamais. E a senhora, então, aí encabeça 3 pautas, né? É a do candomblé, é a da mulher e a da mulher negra, né? Que responsabilidade. Porque negra eu sou, né? Eu sou negra e sou de candomblé. Além de qualquer coisa, a gente precisa olhar muito pelas mulheres, né? Tem muita mulher que precisa de ajuda, só que não sabem como buscar essa ajuda, só que não sabem aonde pegar essa ajuda, né? A gente tem essa Lei Maria da Penha, mas que muitas mulheres não têm coragem, né, de ir até lá, a delegacia, de denunciar, até porque ela sabe que ela vai ser criticada, porque ela vai encontrar um delegado. E o homem vai rir, vai mangar dela. E aí ela prefere se recolher e vai sofrendo até chegar a óbito, muitas das vezes. Que é uma coisa que, infelizmente, é comum no nosso país, né? Infelizmente é comum, né? As escolas estão cheias de crianças mutiladas. Cheias. Por que será? Será que em casa não tem como conversar? O pai e a mãe não dão abertura para conversar, para saber como é que está a vida, né? Então, muitas das vezes a gente recebe dentro dos terreiros pessoas que precisam desse suporte, desse apoio, como você disse, de conversar, né? E eu estou sempre aberta a conversar com alguém, a ouvir, a explicar, a ajudar, né? Porque é muito difícil hoje o ser humano querer ajudar o outro. O ser humano hoje quer mais fazer o outro de degrau para poder subir, né? E na verdade não é por aí. Na verdade você sobe naturalmente quando você ajuda alguém. É tudo troca, né? É uma troca, a vida é uma troca, né? A troca de energia é muito importante em todos os momentos. É necessário trocar. É o princípio... Eu também já falei sobre isso aqui, mas talvez o primeiro grande aprendizado assim, que eu tive no candomblé, que me mudou, sabe? Foi ter entendido um pouquinho mais sobre a figura de Exu, do orixá. E o quanto às vezes a gente pensa assim, troca, é interesse, é comércio. É troca porque se você está dando, você precisa receber. Isso. E se você recebe, você tem que entregar também, né? Exatamente. E é muito por aí. Exu é o orixá da comunicação, né? Se você não se comunica, você não troca. Se você não se comunica, você não tem como receber, né? Então ele te faz essa transformação, né? A nossa conversa aqui é permitida por Deus, permitida por Exu, né? Exu me trouxe até aqui. Exu está conduzindo essa conversa e Exu vai levar adiante essa comunicação para outros lugares, para outras pessoas, né? Uns vão dizer, eu não conheço aquela mulher. Outros vão dizer, rapaz, eu conheço, eu já vi aquela mulher em algum lugar, né? E aí vai. Um vai dizer, não conheço aquele rapaz, é a primeira vez que ele está fazendo. Não, já vi, eu conheço a história. E aí, quando você vê, virou uma bola de neve, né? Eu fui surpreendida, te garanto, de certeza, fui muito surpreendida na minha obrigação. Eu não tinha a noção de tanta gente ao meu redor, não tinha noção de receber tantas pessoas, sabe? Eu sabia que ia ser uma festa grande, mas eu não sabia que ela ia tomar a dimensão que ela tomou. Veio gente de fora, não foi? Veio gente de fora, veio o pessoal do Rio, veio o pessoal da Bahia, né? Veio amigos da religião também. E para mim foi uma surpresa, entendeu? Foi uma surpresa muito grande receber as pessoas. E
foi uma noite para mim, até onde eu pude ver a festa, maravilhosa, que ficou gravada na minha mente, né? Eu recebi a minha irmã de esteira, a gente recolheu junto, fez santo junto, tudo junto, foi divino. Até porque pelos momentos de vida que a gente tem dificuldades pessoais também, né? E ela deixou tudo para vir prestigiar. Então eu achei isso fantástico, né? Não só ela, como muita gente aqui também de Aracaju que tem problema familiar, mas que, mãe, eu tô com você. Então foi grandioso demais. Foi mesmo. Foi grandioso demais. Como eu disse há pouco, eu sou uma pessoa emocionada. Então, o detalhezinho ali me prende. E eu já comentei isso com alguns amigos, algumas pessoas que inclusive estavam lá na festa, que é uma cena que eu não vou esquecer, porque eu achei uma das coisas mais bonitas que eu já vi no candomblé. Foi quando a gente tava todo mundo entrando para saudar a comieira e tudo mais. E eu levantei assim a minha cabeça e eu vi aquele mar de gente, todo mundo feliz, arrumado, comemorando, a energia de alegria que tava ali. Tava muito gostoso. Foi... eu tô arrepiando aqui falando, porque foi inesquecível. E assim, eu fiz questão de abraçar todos que foram me prestigiar, né? Trocar benção com todos, porque é uma troca de energia, é uma troca de carinho, né? E é uma gratidão mesmo às pessoas, né? Sim. Porque cada um fez um esforço do seu jeito para estar ali naquele momento, né? Para dar um pouco de si para mim, porque eu não doar também para todos, né? Sim. Orixá fica satisfeito, né? Sim, o ser humano também, porque a vaidade humana, ela existe, né? A gente sabe que existe, não adianta você dizer, eu não liguei. Claro que você se emociona, claro que você fica contente de ver as pessoas ao seu redor, né? É muito bom, é muito gratificante. Já que eu falei em Orixá, a senhora poderia explicar um pouquinho pra gente quem é Euá? Que Orixá linda é essa? Bom, no início, quando eu fiz santo, com 11 anos de idade, eu não tinha noção de quem era Euá. Até porque eu fui a primeira Euá raspada no Rio de Janeiro, então eu não sabia nada desse orixá, né? Eu até brinco que quando meu pai disse que eu era filha de Euá, eu perguntei, Estados Unidos da América? Porque na época que eu estudava, a Cicla era Euá, Isso. né, dos Estados Unidos. Aí eu disse, meu Deus, todo mundo tem orixá, eu tenho os Estados Unidos da América todo na cabeça. Não tinha essa noção, não tinha com quem conversar sobre, nada, né? Então, com o decorrer dos anos, as coisas foram evoluindo, foram crescendo, e eu fui vendo a grandiosidade que é o meu orixá. Mas quando eu fiz santo, na verdade, eu não tinha a menor ideia de quem seria Euá, né? Que seria um orixá da beleza, um orixá da comunicação, um orixá do encanto, da transformação, né? Da intuição, da vidência, né? Aquela orixá que transporta água para o reino de Oió, que leva água para Xangô. Eu não tinha noção de nada disso, né? Eu achava que todo mundo tinha santo, eu tinha os Estados Unidos na cabeça, não tinha essa ideia, né, de quem era Euá, né? Então eu percorri esses anos todos, né, e fui aprendendo também junto com todo mundo do meu axé quem era Euá. E hoje passa esse conhecimento, né? E hoje eu passo esse conhecimento. As pessoas me perguntam como foi ser filha de Euá. Para mim foi gratificante, né? A única coisa que eu sabia é que tinha que fazer Euá virgem. Então eu tinha 11 anos, eu era virgem. Dei minha obrigação de 7 anos, virgem. Quando eu resolvi casar aos 21 anos, eu dei um bori para comunicar a Euá que a partir daquele momento ela não iria virar no corpo mais de uma virgem, e sim de uma mulher. Então ela me permitiu, eu casei. Logo depois de casada, com 1 ano e pouco, tive Arvando e Augusto. Quase 5 anos depois eu tive a Aline, que é Ked de Euá, e Arobá da Baxé. Então assim, sou feliz, né? Meu ventre foi agraciado pelos orixás para ter 2 pessoas maravilhosas como eu coloquei no mundo, né? O herdeiro do meu próprio pai, né? Que hoje eu digo com convicção que eu sou um elo de transição. Certamente. Né? Eu sou um elo de transição, eu estou entre o meu pai e o meu filho. Então até nisso o meu orixá me ajuda e me ilumina, né? Porque se ela é um orixá da transição, se ela é um orixá da transformação,
A filha dela fez esse papel aqui na Terra, né? Trazendo o herdeiro do Axé Bamiri para o mundo, né? E trago também uma Ekede, né? Que é a Ekede de Euá, que é a Aline, que ajuda o irmão que está do lado do irmão. Então, eu me considero uma mulher e uma mãe muito feliz pelos filhos que Deus me deu e que Deus já me trouxeram. E agora uma avó também, né? Também sou vó. Tenho 4 netos maravilhosos, né? Tenho Augusto, que é de Xangô e Oxóssi. Tenho a Atena Flor, que é filha de Obá. Tenho a Alice, que é filha de Oxum. E a Aurea Lua, que é filha de Euá. De Euá. É. Euá sempre presente, né? Sempre presente. Também presente. Euá, ela é um orixá que é irmã de esteira do meu babá, da minha mãe pequena também. A minha mãe pequena, quem me criou no Roncó, também é de Euá, então é um orixá também que eu tenho um respeito é muito enorme. Presente na sua vida, né? Certamente. Então, assim, eu sou feliz, né? Meus 4 netos, todos eles uma já é arborizada, né? Já precisou arborizar, que é a Aurea Lua, ela deu buri para Euá. As outras só tem a quartinha e Augusto também só tem a quartinha, mas ainda não deram buri. Eles estão ainda tranquilos, mas a Aurea Lua já começou já a cuidar da parte orixá dela. Que bonito. Até porque como ela é pequenininha, né? E ela gosta muito de criança, então ela já está cuidando já dessa parte dela, espiritual. Crianças, como é ver ali o futuro do axé? Que lá tem muita criança, né? Eu acho isso interessante. Como é conviver com isso também lá? Então, as crianças, elas mostram o segmento, né? O segmento. Eles vão crescerem. Um dia eu fui criança naquele axé, meus filhos foram criança naquele axé, e hoje meus netos são criança naquele axé. Eu brincava com os meninos da época, que hoje são meus irmãos de santo, né? Ogan Valdson foi meu colega de infância, o Ogan Vanderlei, o Ogan Francisco, e a Ebome Abacaumã, uma turma, né? A Ebome Márcia, Tobeji, a gente foi tudo colega de infância e depois nos tornamos irmãos de santo. E eu vejo isso nas crianças hoje, sabe? Vejo aquelas crianças brincando, eles brincam muito de candomblé, eles tocam, aí uns são Ogã, outras são Ekede, as outras viram no santo, né? A menorzinha sempre é a que bola, porque aí quando bola os outros têm condições de carregar, se for maior eles não podem carregar por causa do peso. E aí a gente fica olhando e rindo e achando interessante. Dão santo, sabe? Imita o santo dos outros. E aí a gente vai olhando, para mim, um retrato da minha infância, do que eu vivi, né, no meu passado, quando criança. Eu vejo hoje as crianças brincarem dentro do axé da mesma forma que eu brincava. Eles esquecem do videogame, eles esquecem do celular e eles ficam brincando lá um bocado de tempo juntos. É muito legal. E vão se desenvolvendo como identidade, né? Sim, aprendendo, sim. Como a gente falou. O ano passado teve um negócio muito engraçado. Miguelito, que a gente chama ele de Miguelito, o Miguel, ele fez aniversário. Aí ele disse pro pai dele e pra mãe, né? O pai é Ogã, a mãe é Ekede, que queria fazer o aniversário dele e comemorar lá no axé com o avô. Aí, meu filho, qual o tema do seu aniversário? Oxóguiã. Porque ele é de Oxóguiã, então o tema do aniversário dele foi Oxóguiã. Aí os pais se aceitaram, fizeram o aniversário deles lá, o bolinho azul e branco, o bonequinho do Oxóguiã em cima e parabéns para ele. Depois foi uma menina do Oxum, que também comemorou o aniversário lá. O que eu acabo vendo é que eles, na sociedade, essas crianças, os amigos deles são do terreiro, que moram em apartamento, né, em condomínio fechado, então não tem essa convivência dentro desses espaços, mas dentro do terreiro tem. Então eles festejam o aniversário dentro da casa de candomblé. Onde eles são crianças, Onde eles são crianças. Onde eles brincam, jogam bola, brigam e tal, mas estão ali juntos. Isso é interessante. Sim. Porque eles vão ficar adolescentes e vão sair juntos. Sim. Vão passear, vão para show, vão para cinema, vão todos juntos. E é um outro perfil de pessoa assim, né? Porque eles já vão crescendo no axé, mas também com o mundo de rede social. Isso. E eles vão aprendendo a ser candomblessista de um jeito diferente, né? Se afirmando. Se afirmando como? Eu acho que isso tudo é muito rico. Mãe, em 2022 a senhora foi agraciada
com o prêmio Ialudê, né? Qual a representatividade, a sensação disso, assim, de ter esse tipo de reconhecimento? A sensação é boa e, assim, foi muito legal rever Babá Mauro, né? Porque a gente se conheceu lá atrás. Porque, como eu disse, o Valdemiro Baiano, Barolepê, era amigo do meu pai. E aí eu conheci Babá Mauro. Nessa época ele não era Babá Mauro. Nem eu era a Cássia. Mas aí a vida levou a gente para lugares diferentes e a gente se encontrou nesse dia. Sim. Foi emocionante, foi bem legal. Foi comigo para eu receber esse prêmio foi a Elaine de Ançã. Ela, mãe, a gente vai, não sei o que, a senhora vai, tá, eu vou. Aí ela acertou tudo, porque ela faz parte do grupo do Ialudê, né? Mãe Elaine de Ançã. E aí eu fui para Salvador para receber. Só que antes disso, eu passei em Cachoeiro também, nesse mesmo período, e recebi o meu diploma honoris causa, né? Doutor honoris causa, através na época, de Tiago Nascimento, que era meu cônjuge. Hoje a gente não está mais junto, mas no período ele também, né, me fez esse presente e eu fui receber em Cachoeiro. Né? Então eu tenho o título de doutor honoris causa e tenho o Ialudê. Sim, e o título de uma região que é talvez a raiz de tudo aqui no Brasil, Cachoeiro, né? Fui lá, fui até lá receber. Foi bem legal e emocionante, né? Sim. Porque a cada vez que você é surpreendida por um convite, você se sente empoderada, né? Não é só o turbante que lhe empodera, os convites também. Como hoje, por exemplo, esse convite seu, nossa, me deixou radiante. Porque eu sei que muita coisa vai ficar gravada e lá no futuro, quando eu não estiver mais aqui, alguém vai ouvir falar de mim. Alguém vai poder dizer, não, eu conheci, ela era assim, né? Isso é bem legal. Assim como eu vejo hoje as pessoas falarem do meu pai. Ai, quem dera, eu não conheci, mas eu ouvi falar, e aquela coisa toda. Isso é importante. E ele é bem conhecido mesmo, né? Eu lembro que há um certo tempo atrás, eu estava nas redes sociais e eu vi um vídeo de uma dessas figuras que ficam famosas nas redes sociais de candomblé, e alguém tinha mandado uma pergunta para ele, assim, acho que ele é do Rio de Janeiro, não vou me recordar do nome, se ele havia conhecido o Zé do Abacuçu. E ele falou do grande sacerdote e da grande pessoa que ele era. Então, isso é um legado, né? Sim. E assim, eu honro muito o nome do meu pai porque ele veio de um lugar bem pequeno, sabe? Eu não gosto muito de falar porque... Saudade é um negócio sério. Meu pai veio do interior de Riachuelo. Sim. Meu pai veio de Divina Pastora ali do Bonfim. E dali ele veio para Aracaju, teve toda uma trajetória espiritual também, muito sofrimento na infância, passou por alguns apertos, até porque ele perdeu a mãe dele com 4 anos de idade, perdeu o pai aos 13, mas ganhou os orixás para defender e protegê-lo. E meu pai ganhou um mundo. Então hoje, seu José Augusto, ele foi conhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil também, no exterior. E ele deixou um legado muito grande, né? Até 1979, ele tinha feito mais de 3.000 filhos de santo. Depois disso, ele ainda fez mais um bocado. Então, assim, meu exemplo de vida, não só como filha carnal, mas como filha de santo, ele foi e é para mim um exemplo de vida muito grande. É minha vida, é minha paixão. Como a senhora Desculpa. diz, né? Não. O que é isso? É saudade, é isso mesmo. Não há tempo que cure, né? Não. E tendo isso no coração, na cabeça, como é olhar e pensar o seu legado? O meu legado
levar tudo aquilo que meu pai me ensinou. Respeitar o próximo, amar o próximo, cuidar das pessoas e ser humilde. A humildade, ela é a base de tudo. Quando você sabe entrar e você sabe sair de algum lugar, independente de onde seja, você é reconhecido. É isso. Foi isso que meu pai me ensinou. Emocionou daí, emocionou daqui também. Vem, Cássia, eu só tenho mais uma vez a lhe agradecer, sabe? Não há palavras que digam, porque pode parecer um gesto simples, mas a gente parar o nosso dia, parar as nossas dificuldades, as nossas obrigações e vir compartilhar, e vir contribuir, isso para mim é de uma nobreza que não tem palavras para descrever. Então eu sempre termino aqui as minhas entrevistas fazendo isso com todos que chegam aqui, e mais uma vez eu fico muito feliz, e agora triplamente feliz em poder dizer isso para a senhora. Muito, muito, muito obrigado por estar aqui. Essa casa aqui é sempre sua, viu? Eu que lhe agradeço o convite, agradeço a você a oportunidade de falar um pouco da minha infância, da minha adolescência, da minha idade madura, e agradeço a você poder deixar registrado o amor, o respeito que eu sempre tive por meu pai e por todos que o acompanham. Achei. Tá, espero tê-lo aqui mais vezes, mãe. Sim, quando você quiser. E agradeço também a você que está aqui nos acompanhando, que tem nos acompanhado aí nessa caminhada. Muito obrigado pela audiência nesse momento. Espero que esse programa, espero que essa fala tenha sido para você também tão tocante como foi aqui para mim e para todo mundo que está aqui acompanhando, que hoje a gente tem também visitas aqui no estúdio. E como sempre eu deixo aqui, além do agradecimento, aquele pedido: curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Vamos fazer essa mensagem aí ganhar mundo e levar as nossas histórias cada vez mais para mais pessoas. Muito obrigado.